Então, bom dia a todos, um bom dia especial aos amigos professor Fernando Araújo, professor José Fernando Simão, que nos ouve, professor Eliane Patrícia, que também nos acompanha, professor Antônio Carlos Effin. É uma honra retomarmos os trabalhos aí do nosso 7º curso de Direito Eletrônico, uma parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que tem se consolidado e que esse ano, pelas razões que todos conhecem, tem que se realizar de modo virtual. O que também não deixa de ser positivo, uma vez que nós temos visto que a quantidade de participantes é bem expressiva. Nós não tivemos nenhum dia aí com um número inferior a 100 participantes regulares. Então, agradeço também aos participantes que nos ouvem. Hoje nós teremos na nossa programação a intervenção do professor Paulo Caliendo e do professor Luiz Moraes. Nós vamos fazer uma pequena inversão na ordem das apresentações, começando com o professor Paulo Caliendo, com o tema Internet e Tributação, e na sequência o professor Luiz Moraes, que está num outro evento, se desincumbindo da sua obrigação lá, vai ingressar e vai falar sobre a supervisão bancária na era da informação. O currículo do professor Paulo Caliendo é um currículo bem vasto e por isso eu, com a permissão do professor Paulo, vou fazer um pequeno resumo, mas graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Direito pela mesma instituição, seu doutorado deu-se pela PUC de São Paulo, também com um doutorado de sanduíche na Ludwig Maximilians Universidade em Munique, e ele é também professor do programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Também é um estudante, um doutorando ou doutor já em filosofia. Esse é um dado que eu gosto de realçar do professor Paulo Caliendo. E, ademais de tudo, é um grande expert no tema de tributação e internet. Certamente vai nos brindar aqui com muitas informações interessantíssimas. E de pronto, professor Paulo Caliendo, eu passo a palavra ao senhor, uma vez que os nossos participantes realmente querem ouvi-lo atentamente. Então, muito obrigado, professor Paulo Caliendo, e eu lhe passo imediatamente a palavra. Muito obrigado, professor Alexandro, um estimado amigo, um grande parceiro, colega da PUC do Rio Grande do Sul, com participações sempre memoráveis. Agradeço especialmente ao professor Fernando Araújo pela organização, pelo convite e também pela atenção e paciência de escutar um tributarista no meio de tão brilhantes professores aqui. Professor José Simão, professor Helene, professor Antônio Carlos Efe, e eu tomei esse tema e agradeço muito a participação. Eu já vinha participando dos eventos sobre o direito eletrônico, nesse excelente seminário internacional, e eu já tinha trazido alguns debates sobre tributação em processo, tributação e aspectos materiais. E escutei com atenção várias apresentações, inclusive a apresentação do professor Alexandro anteontem, muito excelente, sobre a questão do contraditório. E ao delimitar o tema, eu tomei a liberdade, professor Fernando Araújo, de trazer um tema que eu creio que é transversal, um pouco complexo, mas bastante atual. São as chamadas Smart Cities, as cidades inteligentes e a tributação das cidades inteligentes. Ou seja, como se dá a tributação em cidades inteligentes. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi, primeiro, porque ele é um tema de relevância nacional. A partir agora de 1º de janeiro, tomaram posse no Brasil mais de 5.000 gestores, 5.000 prefeitos em todo o Brasil. Nós temos todo um conjunto de equipes que estão assumindo governos municipais e há uma expectativa legítima de que essas alterações elas produzam efeitos benéficos à sociedade. Segundo, porque é um tema bastante interdisciplinar. Ele envolve diversas áreas, a área tributária, a área urbanística, a área política. Então, ela exige um tratamento que é feito por parte de diversos atores
em relação à matéria. E terceiro, pela complexidade. Então, eu vou trazer alguns temas aqui que eu espero que auxiliem nesse debate sobre as chamadas Smart Cities. Eu vou fazer a apresentação rapidamente de alguns materiais aqui para que nós possamos debater esse tema. Mas eu creio que existem alguns aspectos interessantes. Eu tomo a liberdade de não abusar de lâminas, mas utilizar um pouco as lâminas aqui para que possamos conversar. Bem, essa denominação Smart Tech Cities, ou o uso de tributação inteligente para cidades inteligentes, é um tema que vai se tornar cada vez mais relevante daqui para frente. Não é só um tema de futuro. Eu assisti a palestra do professor Otsando, ele relatava a preocupação clara em trazer temas que sejam atuais, e eu creio que existe um fenômeno que tem ocorrido em 3 esferas aqui nesse aspecto. A primeira esfera é a esfera da nossa digitalização, da virtualização. Há um processo contínuo, principalmente em função da pandemia, de aumento de oferta de serviços digitais. Isso parece algo claro que tem ocorrido no setor privado, mas no setor público isso não é tão perceptível e se tornou mais perceptível de algum tempo para cá. Nós temos um projeto de lei, que é o PL 7843, de 2017, que foi aprovado na Câmara e está sob apreciação do Congresso, no caso, no Senado Federal. E esse projeto cria uma chamada Lei de Eficiência Pública, com algumas diretrizes. A primeira é a transparência ativa de dados, ou seja, a ideia de que os dados devem estar transparentes à população. Nem sempre isso aparece de modo claro em diversos setores, principalmente no setor público. Mas trata-se de um elemento cada vez mais importante. Eu sou da área tributária, muitas vezes eu tento verificar, por exemplo, o orçamento público de determinado setor e não tenho como compreender exatamente aqueles dados. Às vezes eles estão ali, mas eles não são propriamente claros. E em diversos setores, o setor tributário é um setor bastante complexo em alguns elementos, não é possível se verificar alguns dados simples. Por exemplo, o que nos interessa aqui na universidade é a possibilidade, por exemplo, do uso de bolsas de estudo e de pesquisas. Nós temos um tributo que se chama Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, em que parte da destinação deve ser utilizado para o financiamento de bolsas que integrem a universidade com o setor empresarial ou industrial. Imaginem que essas bolsas poderiam ser utilizadas para pesquisa em inteligência artificial, ou grafeno, ou tantos outros aspectos. Não existem dados claros do ponto de vista do poder público federal de onde esses recursos estão sendo utilizados. Um outro caso, que é o Fundo de Direitos Difusos, ou Defesa de Direitos Difusos, também não há uma percepção clara desses dados e não se há um acesso. Portanto, um primeiro aspecto é a transparência ativa. O segundo é a digitalização. Parece um tema também de menor importância, mas o professor Otsando demonstrou muito bem no caso dos processos judiciais. Nós temos estudos dos tribunais federais, eu tenho aqui o Tribunal Regional da 4ª Região no Brasil, em que se fez um estudo em relação ao processo judicial federal e 85% do tempo do processo ele ficava ocioso, ou ele ficava parado nos gabinetes e nos cartórios. Com a criação do processo eletrônico, esse tempo morto de processo, que é 85% do tempo do processo, foi deslocado para dentro do gabinete e para o despacho, para a fase de sentença. Então, houve um ganho significativo do ponto de vista do processo judicial eletrônico em tempo de tramitação física que ocorreu no processo, que deixa de existir. Claro que essa pressão agora ela passa a ocorrer em relação ao magistrado. O magistrado tem a pressão para decidir e o processo fica parado agora no gabinete. Os magistrados agora, com esta pressão, eles buscam o quê? Eles buscam
recuperar esse tempo com auxílio à decisão. Então, procuram mecanismos de inteligência artificial que venham a auxiliá-lo na decisão mais rápida possível. Ou auxílio à decisão com busca e buscadores de decisões similares, ou auxílio à decisão com sugestões de sentença ou de voto. Ou mesmo com uma sugestão de predição de algum tipo de solução por parte dos tribunais superiores. Então, a digitalização, ela possibilita um aumento significativo nesse aspecto. Se nós fôssemos olhar esses dois elementos, nós veremos que eles terão impactos profundos em alguns aspectos da vida pública, das cidades que nós vamos tratar em seguida. Tanto no processo administrativo, quanto no processo legislativo e na formatação do orçamento. O terceiro aspecto é a informatização, ou seja, o aumento da participação da tecnologia em todos os aspectos da vida, e especialmente aqui eu dedico um espaço à chamada inteligência artificial e ao uso de internet das coisas como aspectos relevantes nesse ponto, a proteção de dados e uma novidade bastante importante nesse projeto de lei, que é o dever de constituição de laboratórios de inovação no setor público. Se é aprovada a lei, e há uma possibilidade concreta de aprovação dessa lei, os órgãos públicos federais, estaduais e municipais deverão instituir laboratórios abertos à inovação do ponto de vista interdisciplinar, com participação de pesquisadores de diversas áreas, e aí se insere também a área jurídica. Mas para não cansá-los com muitos detalhes aqui em relação a esse aspecto, eu gostaria até de mencionar um pouco a fala da professora Ana Frazão, de que esse conjunto de medidas se insere no que nós denominamos de transformação digital do setor público. Há um processo de transformação digital de todos os setores da sociedade, na advocacia, no setor contábil, na fiscalização, no setor de saúde e também no setor de e-governo, ou de governo eletrônico, ou de governo com essa característica mais tecnológica. E o Estado passa a ser entendido como uma plataforma. Há um movimento de transformação do governo, de um locus, de um elemento de soberano estático, como nós sempre conhecemos, como sendo uma plataforma. Esse entendimento de um governo como plataforma, ele se insere num conjunto geral de transformações que nós estamos vendo em vários setores. O varejo se transforma em plataforma, o setor financeiro se transforma em plataforma, mas o próprio governo tem essa possibilidade de transformação radical em um modelo de plataforma, com as consequências éticas que isso poderá produzir em relação a diversos elementos aqui importantes. Existem alguns estudos de como o governo, na condição de plataforma, ele vai atender os requisitos básicos relativos à ideia de um governo democrático, participativo, plural e neutro em relação a posições políticas determinadas. Mas essa transformação tem aparecido em diversos locais. O uso da expressão cidades inteligentes tem sido atribuído a locais tanto na Coreia, nos Estados Unidos, na China, inclusive no Brasil, em Porto Alegre, como a minha cidade natal, mas em Curitiba, Rio de Janeiro. Então, é uma expressão que tem sido disseminada nessa ideia de digitalização de dados, na ideia de que nós vamos ter uma participação eletrônica cada vez maior e na transformação do governo como um elemento de controle por parte do cidadão. Eu vou trazer alguns aspectos mais casuísticos para não ficar cansativo do ponto de vista mais geral. Vou dar um exemplo em relação à tributação imobiliária. No Brasil, nós temos uma tributação municipal centrada em 3 grandes tributos. O tributo sobre serviço, o ISS, Imposto sobre Serviço, o tributo sobre propriedade imobiliária urbana, nosso denominado Imposto Predial Territorial Urbano, que é o IPTU,
nós temos o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o ITBI, e esses são os 3 principais impostos locais ou municipais. Durante muito tempo, os municípios tiveram como principal fonte de arrecadação o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. A cobrança de imposto predial territorial urbano é uma cobrança muito difícil e ela é uma das bases de mais da metade dos municípios no Brasil. Eu participei de um debate sobre a execução fiscal no Brasil, junto com a antiga ministra Helena Calmon, e um dos grandes gargalos da cobrança do IPTU era justamente a mensuração do valor do imóvel. Os municípios, eles tinham, isso não faz muito tempo, faz uns 6, 7 anos, eles tinham uma grande dificuldade em acessar e avaliar o imóvel do contribuinte. E como faziam? Os problemas eram os mais variados. Os relatos apresentavam a situação de um fiscal que reclamava insistentemente da animosidade por parte dos proprietários de imóveis em relação aos fiscais da prefeitura, com cenas inusitadas, como cachorros que eram soltos, informações errôneas, a informação do proprietário de que ele não era proprietário, que o proprietário não estava em casa. Então, o acesso era muito dificultado por parte dos proprietários, o que dificultava o trabalho, por óbvio, de cobrança da prefeitura. Os carteiros, os entregadores de correspondência, também tinham dificuldade de notificar em relação à cobrança do imposto. Com a tecnologia, nós passamos a ter o uso de outros instrumentos, como o geoprocessamento e como, por exemplo, o uso de helicópteros para filmagem em relação a esses espaços públicos e privados. Não temos nem 10 anos em relação ao uso desses novos modelos de tecnologia e hoje há uma disseminação de propostas de utilização de drones para fins de cadastro. Não há mais a necessidade de uma contratação de um helicóptero para verificação dos imóveis e os proprietários de imóveis na praia, a filmagem, a edição desses dados, a guarda desses elementos. Hoje, esse processo todo é realizado por meio de drones. Bem, por óbvio que nós vamos ter problemas relativos aqui à ideia de privacidade, porque a filmagem, os drones, de forma contínua, ininterrupta, de gravações das moradias e dos domicílios, irão produzir um farto material de filmagem de apreciação de toda a população daquela região. Então, nós teremos problemas vinculados ao uso, não somente para o uso de cadastros, para a formação do valor venal do imóvel e cobrança do IPTU a seguir, mas também o uso daquela câmera para fins de verificação de outros elementos. Por exemplo, com sensor de temperatura, em relação à verificação de alguma pandemia, a busca de algum foragido da polícia e do sistema de justiça. Portanto, nós teremos a disseminação possível de um grande Big Brother a todo momento em relação a esse aspecto. No caso da iluminação pública, nós temos um outro fator, que é o fator do financiamento que nós temos em relação às chamadas utilities. A iluminação pública no Brasil, ela era financiada por meio de um fundo federal que transferia recursos aos municípios e fazia o financiamento dessa iluminação nos postes de rua. Em determinado momento, a União Federal recusou-se a continuar repassando esse valor, entendeu que o tema era de interesse por parte dos municípios e os municípios deveriam financiar essa estrutura. Depois de muita luta, foi criada uma contribuição para o financiamento da iluminação pública e essa contribuição tem funcionado de certa forma. Mas é de um ponto de relevância em diversos municípios justamente essa fatura, essa conta de iluminação pública. Eu vou dar um exemplo aqui de Porto Alegre, não conheço o dado de São Paulo, mas provavelmente serão muito maiores, ou de Curitiba. Mas em Porto Alegre nós temos
101 mil lâmpadas que iluminam a cidade. São 2.200 quilômetros na cidade de fibras, e há a possibilidade de substituição, e um modelo de substituição, de todo esse grande aparato de iluminação por um outro aparato um pouco melhor. A alternativa que tem surgido é o uso de um fornecimento de energia elétrica para esses postes, que não é o fornecimento direto por parte de iluminação, mas o uso de energia solar, que é uma grande possibilidade com economia, inclusive para os municípios. E o uso de câmeras, nós poderíamos, e isso está sendo espalhado pelo país, câmeras que vão fazer não somente a verificação de possíveis eventos delituosos, que é possível que ocorra, a verificação de velocidade ou emissão de multa, a verificação de quem está naquele passeio público e, portanto, nós temos a possibilidade, inclusive, do poder público verificar qual a lâmpada, qual o poste que está com defeito. Hoje, esse trabalho era feito ou antigamente ele era feito de modo manual, ele passa a ser feito agora de modo específico. Imagine que o sistema pode dizer de modo inteligente qual lâmpada, em qual rua, em qual local está com problema. A redução de custos dessa utility para o município é algo muito importante. Mas vejam só, nós teremos aqui 101 mil lâmpadas ou 101 mil postes com câmeras que vão poder controlar a qualquer momento uma infração de trânsito, um carro com IPVA em atraso ou com imposto sobre propriedade do veículo automotor em atraso, poderão verificar possíveis irregularidades que estão sendo cometidas e nós teremos aí 101 mil olhos que irão constantemente verificar todos os andamentos e a postura do cidadão no descumprimento ou cumprimento das suas normas. Na minha opinião, talvez, de uma forma bem exagerada, eu diria que é um grande Big Brother. Se nós unirmos estes postes inteligentes e suas câmeras com os drones espalhados pela cidade, nós teremos um processo de informatização e digitalização completo da vida da cidade. Por um lado, nós temos um cenário muito favorável de melhoria social, de melhoria na prestação de serviços públicos, mas também uma possibilidade, um cenário de muita dificuldade em relação a esse tema. Então, o tema das utilities é o segundo tema em relação a essa tributação na cidade inteligente. Um terceiro tema é o tema da água. A água tem se tornado um desafio aos brasileiros. Nós já recebemos uma possibilidade de racionamento de água forte no Distrito Federal, em Porto Alegre. Creio que até o professor Fernando Araújo presenciou um caso de racionamento em São Paulo. Paulo, um segundo, desculpa interromper. Não sei se é somente para mim, mas está falhando o seu som, professor Paulo. Está bom, professor Fernando? Eu vou verificar a conexão aqui, professor Oxandro. Eu estou ouvindo bem, Oxandro. Aqui não deu falha, por enquanto, em nada da voz do professor Paulo, viu? Tá. Mas eu vou verificar de qualquer forma, professor Oxandro. E o tema da água, ele é tão importante que ele passa a ser negociado agora em relação a outras commodities na Bolsa de Chicago, junto com o ouro, junto com outros tipos de commodities importantes. E há uma previsão de que nós teremos um problema sério de oferta de água no futuro. E esse caso, ele chama atenção em diversos lugares. No Brasil, nós temos aprovação no marco legal do saneamento, a possibilidade de aumento e valorização de empresas que atuam com este setor de saneamento, inclusive a empresa do Paraná, mas a de São Paulo e tantas outras, mas é um setor que é verificado por parte do setor público. Nós tivemos, inclusive, um artigo publicado com a Paola Sartori junto à revista, agradeço ao professor Fernando Araújo, sobre o financiamento da água, e eu daria um exemplo da legislação de Porto Alegre, que é a que eu conheço melhor, não daria de outras,
em que a tarifa de água e esgoto ela é una em Porto Alegre. Apesar de serem serviços com custos diferentes, ela tem uma cobrança única. O que já traz um problema sério em relação ao tratamento desses resíduos e ao uso da água. Espero que eu esteja sendo bem ouvido, professor Alexandre. E a legislação em Porto Alegre, que trata da quantificação do valor para a cobrança, diz que essa tarifa ela é cobrada com uma base que não é progressiva em um valor de R$ 15 pelo consumo de até 10 metros cúbicos de água para os consumidores definidos na legislação muito recente, de 21 de fevereiro de 2020, para os consumidores residenciais. Se pegarmos uma piscina que é de 6 metros por 3 metros, ela tem 17 metros cúbicos, ou seja, seria um pouquinho mais de uma meia piscina de uso que teria um custo de R$ 15 para o acesso. Nós temos, portanto, uma legislação em relação ao fornecimento de água e esgoto que não corresponde justamente aos desígnios, aos desejos hoje de proteção ambiental. Isso se soma à ideia de que em uma cidade inteligente, um fator fundamental que nós devemos ter, além da transparência, além da digitalização, é a preocupação com a sustentabilidade ambiental. Ela deve estar amplamente verificada do ponto de vista da cidade. Nós temos, portanto, aqui, e nós temos uma série de aspectos a serem levantados, que trazem, primeiro, uma possibilidade concreta. A possibilidade concreta é de que, a partir da existência de elementos para conexão, digitalização e uso de inteligência artificial, nós poderemos produzir um salto de qualidade bastante significativo do ponto de vista da oferta de serviços públicos municipais. E isso vai se produzir na necessidade de financiamento de setores muito importantes, como a questão da água, da energia elétrica, nem falo da mobilidade urbana, que é o principal setor hoje de inovação que se tem nas cidades, mas uma mudança completa que nós veremos no futuro. Inclusive, com a pandemia, é provável que ocorra uma mudança estrutural do ponto de vista do uso da cidade, de como as cidades se estruturarão, e nós deveremos ter aí uma preocupação muito importante. Em relação ao uso de energia solar, também nós teremos aqui uma questão importante, que é a distribuição da energia solar. Bem, esses são, talvez, para mim, alguns aspectos importantes que vêm a relatar a relevância que nós temos de uma... Só vou tirar aqui da apresentação. Da tecnologia para fins de verificação de um modelo mais adequado à tributação e às cidades inteligentes. Mas esse modelo, ele traz algumas preocupações. A minha primeira preocupação é justamente quanto a esse conjunto de dados. Nós estaremos transferindo um conjunto de dados ao setor público de forma bastante ampla. Mesmo que exista transparência ativa em relação a esses dados, se aprovada a Lei de Eficiência Pública, mesmo que haja proteção de dados, nós estaremos transferindo uma quantidade bastante significativa de dados. Esses dados estarão à disposição do poder público e poderá fazer uso dele. No caso das cidades inteligentes, nós talvez não tivéssemos mais tanto problema, mas caso criada pelas propostas de reforma tributária no Brasil, uma super receita que unisse a Receita Federal, Estadual e a Secretaria de Fazendas municipais em um órgão único, como é uma das grandes propostas e a mais aventada hoje no Congresso Nacional, de uma super receita, nós teremos a seguinte situação.
a possibilidade de cruzamento de todos os dados feitos por câmeras e drones e dados feitos pela internet a um super órgão que vai fazer o tratamento desses dados. Esses dados também vão poder ser cruzados com outros elementos, como, por exemplo, o consumo de serviços, que é uma das bases da tributação nas cidades inteligentes. Então, nós vamos ter a possibilidade de verificar o consumo de serviços de qualquer cidadão. No caso do uso de serviços e mercadorias, nós vamos ter a possibilidade de saber em tempo quase real o uso e as preferências individuais de cada um dos consumidores. A cada compra realizada, esses dados serão transferidos ou estarão à disposição do poder público, e o poder público terá um perfil quase completo do consumidor. Eu posso até, como eu sempre digo, enganar, e a possibilidade de enganar sobre algumas preferências individuais, dizer que eu aprecio música clássica, mas na verdade lá nas plataformas eu adquiro uma música popular. Eu digo que aprecio literatura clássica, mas na verdade eu adquiro lá na Amazon livros de autoajuda. Então, estes dados, esses registros, eles não são passíveis de serem escondidos. Eles dizem a verdade sobre as minhas preferências. Se nós tivermos esse conjunto de dados, esse Big Data, ou esse Fiscal Data, esse conjunto de dados à disposição da administração pública, ela vai poder traçar um perfil claro sobre o consumidor e sobre o cidadão. E ele vai poder fazer algo que já foi expresso na palestra da professora Cíntia, que é a predição em relação àquelas preferências. Então, é possível traçar um perfil muito claro do cidadão. Eu não sei até que ponto isso não trará riscos à democracia, à economia e à estruturação social. A partir do momento que eu tenho um super órgão com capacidade de saber todas as minhas preferências, predizer as preferências e ter mecanismos de agir sobre essas preferências, nós teremos um outro momento no direito tributário. O direito tributário sempre se pautou por uma ideia de uma certa resistência ao poder público e lutou por limitações constitucionais ao poder de tributar, limitando a tributação ao princípio da legalidade, ao princípio da segurança jurídica. Mas talvez, aqui nós temos que pensar se talvez, no futuro, o maior desafio não seja o enfrentamento a um poder político que venha a atuar contra o indivíduo, mas a um poder artificial, criado pelo próprio indivíduo ou pelo ser humano. Nós tivemos na nossa história humana uma ação muito forte contra as forças naturais, depois contra as forças políticas que assombravam e que massacravam o indivíduo. E talvez o nosso desafio de nossa geração, do século XXI, seja a verificação de como limitar um poder artificial que detém informações mais precisas sobre nós do que talvez nós mesmos venhamos a perceber em função do uso de gatilhos. E talvez nós temos que pensar daqui para frente em limitações constitucionais a um poder artificial de tributar. O segundo problema é justamente o que foi exposto pelo professor Oxandro, porque uma das grandes vantagens desse sistema de digitalização, de uso de governo como plataforma, é a possibilidade de termos processos administrativos transparentes. Digamos que eu discorde da cobrança do IPTU, que foi calculada por um drone ou que foi registrada por um drone. Como que eu faço a discussão em relação a esse tema? Hoje nós temos ainda processos físicos na maioria das prefeituras no país, mas há uma tendência à ampliação completa de digitalização, uso de internet e uso de plataformas para questionamento, tal como existe no setor privado. Mas, a partir de um certo momento, nós vamos ter processos repetitivos, processos em relação ao uso de alguns questionamentos.
o uso de inteligência artificial para processos administrativos não é deslocado. E, inclusive, na fala do professor Alexandre, comentava a questão do contraditório, nós temos alguns dados que 80% dos processos que são realizados perante a Receita Federal, eles são de baixo valor e de baixa complexidade. Ou seja, poderiam ser substituídos por um julgamento automatizado, por um processo automatizado de julgamento. 80%. Podemos deixar aquele controle para outra situação, para um fiscal que é mais preparado. O uso de inteligência artificial para esses processos de baixa complexidade e baixo valor, que são a grande maioria, e que sobrecarregam o setor judicial e sobrecarregam o setor administrativo privado, pode se tornar uma clara realidade. Mas há um problema muito sério aqui, que é o fato de que a grande maioria dos modelos mais rápidos de utilização de julgamentos se utilizam das chamadas redes neurais. Nós temos dois grandes modelos, o modelo em árvores de decisão e o modelo em redes neurais. Ao estudar o modelo de redes neurais, nós verificamos que eles têm um grande problema em relação àquele tema que o professor mencionou, que é o tema da motivação ou da abertura dos dados para fins de decisão. Eles se utilizam de camadas ocultas com pesos e ponderações com uma arquitetura específica. Isso trará problemas bastante claros em relação aos processos administrativos e tributários. Até que ponto esses valores eles poderão ser bem utilizados ou mal utilizados. Então, nós temos aí uma clara vantagem, por um lado, que é o uso desses elementos, e, por outro, a possibilidade de que esses valores eles sejam introjetados de outra forma. E há um outro detalhe em relação a todo esse sistema, tanto de cobrança, financiamento e planejamento das nossas utilities, da segurança, da saúde, da água, da energia elétrica, que é o fato de que é possível a emergência de um grande sistema de gestão por inteligência artificial dessa cidade inteligente. Se eu fiz a análise segmentada de casos, por exemplo, patrimônio imobiliário, depois energia, depois a água, uma cidade inteligente completa, ela vai se utilizar de um sistema coordenado, em que toda a cobrança, o fornecimento, o processo administrativo vai estar interligado em um grande sistema. E aí nós temos uma dificuldade, que é o fato de que, apesar dos avanços, muitas vezes democráticos, do ponto de vista desse sistema em software, em que um programador é capaz de descobrir uma forma, um algoritmo que seja importante, os estudos têm demonstrado que o trabalho com inteligência artificial exige uma grande equipe de programadores. Eu tenho um trabalho junto com algumas equipes na PUC e eu vejo um esforço tremendo na elaboração de pequenas partes de software. Eu não sei se já chegaram a acompanhar, mas é preciso uma grande equipe de programadores altamente especializados e com tempo de programação. Inclusive, existem linhas de programação que são concorrentes ou conflitantes. A própria PUC no Rio Grande do Sul, ela possui 3 ou 4 laboratórios de inteligência artificial. Um em relação ao sistema multiagentes, outro em machine learning, outro em programação de linguagem natural, outro em outro setor. E eles, muitas vezes, desconhecem como o outro trabalha. Esse esforço de programação, ele não é acessível a qualquer um, muito menos a um advogado, um singelo advogado como eu. Ele exige um esforço tremendo de programação. E alguns pesquisadores têm demonstrado que somente quem tem essa capacidade de produção de software nessa escala são as grandes empresas de software ou o governo. São as chamadas Big Nine. São as 9 grandes empresas de tecnologia no mundo. Amazon, Apple, Facebook, entre outras,
as empresas chinesas e assim por diante. E estas empresas, elas irão dominar o processo de criação de inteligência artificial de uma grande cidade como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro ou outras grandes cidades no mundo. E irão criar esse sistema que não será segmentado, mas será um sistema que será interligado. Irão definir como se dão os dados de preenchimento via sensores, como se estabelece a arquitetura do sistema e quais são as camadas ocultas e como se controla o resultado desses elementos. Um contribuinte, um cidadão que venha a se insurgir contra esse modelo, terá muita dificuldade individualmente em questionar esse modelo utilizado, sem conhecer o código, sem conhecer elementos fundamentais. Nós estamos, portanto, perante um momento que pode ocorrer, um apagão, um momento de falha, de impossibilidade de defesa por inconsistência do ponto de vista da defesa do contribuinte. Ele terá muita dificuldade em enfrentar esses grandes mecanismos que são mecanismos interligados. Alguns acusam que essas Big Nine, elas poderão inserir seus valores sem a possibilidade de sindicalização completa. Eu não sei se os colegas já tiveram oportunidade de analisar, mas uma das linhas mais promissoras em relação a esse setor é o chamado setor de algoritmos evolucionários. Né? Porque o professor Oxano mencionava ali o meu estudo em filosofia, o meu estudo em filosofia ele se relaciona à ética e à inteligência artificial. E aí existem vários modelos de discussão em relação à formatação da ética. Digamos que eu venha pegar um sistema que tenha elementos de aplicação ética. Um sistema de saúde que tem que definir quem deverá ir para o leito ou não, quem deverá receber um tratamento médico ou uma cirurgia ou não, ou seja, uma decisão muito difícil. Ou um drone militar que tem que tomar uma decisão sobre ataques ou não. Ou um automóvel em determinada via em que nós temos pedestres irresponsáveis e ele tem que tomar uma decisão. Os modelos éticos são distintos. Eu posso tomar uma teoria ética utilitarista com um modelo consequencialista para decisão, escolhendo os resultados, uma teoria deontológica que estabelece uma legislação universal ou universalizável de topo, ou um modelo que é um modelo introjetado com aprendizado ao estilo da ética das virtudes. E por incrível que pareça, a ética das virtudes e o Aristóteles tem sido retomado como um grande modelo para os sistemas autônomos. Porque os sistemas autônomos, eles não têm capacidade de terem a todo momento a resolução de dilemas éticos por parte de um sistema de topo. Um sistema de topo com elementos de topo não poderia dar a solução clara para um caso concreto. O consequencialismo falharia pela incapacidade de processamento de todas as possíveis consequências e resultados daquela ação. E um sistema de aprendizado permitiria que estes agentes, cada vez mais dotados de tecnologia, possam decidir as suas ações. E, portanto, a velha e boa teoria aristotélica da teoria ética das virtudes tem sido chamada a esse elemento. Neste modelo de ética das virtudes, eu tenho um aprendizado na minha ação. E esse modelo de algoritmos evolucionários é que tem se transformado em um elemento muito significativo de possível solução para agentes autônomos. Este agente poderá tomar decisões com base nas melhores práticas, nas melhores intenções, com responsabilidade, com uma série de limites. Mas aqui, podemos dizer que eu estaria fugindo até um pouco do direito tributário, mas aqui também existem elementos relativos à tributação. Nós podemos pensar na substituição dos fiscais, como nós os conhecemos, como pessoas físicas, cobradores de impostos, aqueles que ficam à beira de estrada, cobrando daqueles que são caminhantes por aquele passeio, por sistemas automatizados com inteligência dentro das empresas. O modelo de tributação passa a ser não mais de fiscalização externa, que o contribuinte leva seus dados ao fisco ou transfere eletronicamente seus dados ao fisco, para um sistema em que o fisco tem, dentro
de uma empresa, nesse modelo de transformação digital em que a empresa passa a ser um tipo de software, um tipo de modelo informatizado, dentro da própria empresa, o fisco instalado e a todo momento, em tempo real, recebendo as informações. Estes elementos já estão sendo estudados. Nós chamamos agente fiscal artificial como software a ser instalado em todas as empresas, e não seria muito difícil disseminá-los em pouco tempo, e já há estudos, inclusive no Brasil, na Receita Estadual, em relação à matéria. Mas imaginem este estado não mais com os drones, não mais com as câmeras nas ruas, não mais verificando as transações em Pix ou nas contas bancárias, em cartões de crédito, ou verificando as transações, mas agora como software disseminado e holístico em todas as realidades humanas. Bem, nós temos aí agora um agente artificial disseminado na sociedade. Eu creio, uma visão um pouco futurista e talvez um pouco pessimista, que seja assustador. Eu creio que seja um pouco assustador nós temos essa presença disseminada do Estado sem a existência mais da privacidade. Os elementos kantianos da separação entre público e privado, moral e ética, indivíduo e sociedade, passam a ser rediscutidos, passam a ser, talvez, postos em xeque. E, apesar de alguns estudos, há alguns alertas por alguns estudiosos de inteligência artificial de que o sistema ele pode produzir lacunas, falhas ou mesmo soluções que são desfavoráveis aos indivíduos, aos seres humanos. E podem gerar, inclusive, softwares e soluções que são ruins. Nós podemos até pensar em modelos ao estilo das leis de Asimov, então de uma limitação ao poder artificial, com limitações a esse tipo de ações. Por exemplo, uma regra especial, e já vou me encaminhando ao final agora em seguida, como uma regra que dissesse não serão causados ou não causará danos aos seres humanos. Mas essas regras das leis de Asimov, elas também foram questionadas. E é possível que surjam soluções contrárias aos indivíduos. Nesse sentido, eu creio que nós devemos passar a considerar a hipótese de que novos princípios devem estar na base dessas limitações constitucionais ao poder artificial. A própria União Europeia tem trabalhado com a ideia de que a inteligência artificial ela deve ser voltada ao indivíduo, ela deve ser humanocêntrica ou androcêntrica, ela deve ser voltada ao indivíduo. Segundo, ela deve estar sempre suscetível de revisão, suspensão ou de um modelo de controle por parte do indivíduo em qualquer momento. Terceiro, esse modelo ele deve produzir soluções que sempre possam ser rastreáveis, sindicalizáveis por parte dos indivíduos. Esse modelo de debate que tem surgido na União Europeia, eu creio que ele tem que ser introjetado no direito tributário, porque o direito tributário possui uma série de benefícios que nós podemos trazer claramente, por exemplo, nas cidades inteligentes, nos modelos de tributação mais eficientes, mas uma série de riscos que devem ser considerados nesse elemento. Portanto, o professor Alexandre, já me encaminhando ao final, nós devemos pensar com muita seriedade e cuidado esses grandes desafios. Primeiro porque são modelos que são desconhecidos por nós ainda em sua totalidade. Segundo, porque grandes empresas ou grandes setores de produção de software estão criando esses modelos sem o nosso completo conhecimento. E terceiro, porque eles podem gerar uma situação de muita dificuldade ao indivíduo e ao contribuinte. Então, as vantagens são enormes, as possibilidades são enormes, mas em função do risco que nós temos, nós podemos dizer que estamos navegando por mares nunca antes navegados. E estes cuidados que tivemos no passado devem ser redobrados no atual momento.
Então, dito isso, eu queria agradecer muito a atenção de todos, o convite do professor Fernando Araújo, o convite do professor Oxandro, a organização desse evento, a participação do professor José Simão, Helene Patrícia, Antônio F. e todos que estão aqui assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Caliendo, pela sua exposição, muito instigante, para dizer o mínimo, desse Big Brother fiscal, né, que nós provavelmente já sofremos em grande medida, né, e que em breve, me parece, será algo institucionalizado. Deixe-me ver aqui se o professor Luiz de Moraes já ingressou. Não, ainda. Bom, diante do fato que nós temos um prazo para perguntas, eu indago se os nossos participantes desejam formular perguntas ao professor Paulo Caliendo, e peço que façam isso mediante envio ali pelo chat. A palavra também está aberta aí aos nossos participantes, professor Simão, professor Manuel Neubart, professor Efe, professor Helene, professor Fernando, também a palavra está aberta. Alguma pergunta, por favor? Podem colocar ali no chat. Professor Oxandro, só uma nota de parabéns ao professor Caliendo pela exposição tão clara, tão precisa e tão instigante. E eu talvez fizesse uma nota mais para uma reflexão do que uma pergunta propriamente dita. Essa questão dessa hiperfiscalização do Estado e os limites da nossa liberdade individual, qual é a previsão de futuro do professor Caliendo para esse grau de intervenção estatal de poder de polícia do Estado? A minha pergunta, na verdade, ela é quase mais simples. Haverá algum dia um limite a isso? Ou nós vamos ter uma ilimitada ingerência por meio da tecnologia no poder de polícia, fiscalização e tributação do Estado, professor? Eu ando um pouco ansioso de tomar multa a cada radar na estrada, sendo que antigamente era o velho policial que nos parava, tirava uma prancheta e aplicava uma infração de trânsito. Mas muito obrigado pela reflexão tão boa, e a pergunta é que haverá algum limite algum dia, ou isso tende a chegar ao infinito, esse poder de fiscalização pelos meios eletrônicos e tecnológicos? Obrigado, professor José Simão. Os limites, eles não são muito claros. As possibilidades são exponenciais. Imagine a inteligência artificial aliada com a internet das coisas. E imagine que o poder público pode saber, e já poderia saber, a qualquer momento, o limite de velocidade em cada automóvel, o uso de determinados elementos. Eu já não preciso mais, por exemplo, um fiscal para verificar se o veículo está transportando uma mercadoria, combustíveis. Basta utilizar sensores que eu terei a exata proporção do que está sendo transferido de um lugar para o outro. Nós temos, portanto, possibilidades ilimitadas de um poder estatal que vai ser sobre todos. Se nós unirmos essa ideia com a ideia de que as pessoas estão em um movimento de deixar de ser proprietários para serem usuários de bens, deixar de ser proprietário de livros, música, mesmo automóveis, para serem usuários, nós veremos que o controle vai se tornar cada vez mais transcendente. E eu creio que a sua pergunta, professor José Simão, é a nossa grande pergunta no momento. Como que nós podemos estabelecer limites ao poder fiscal do Estado e ao poder do Estado? E há uma questão aqui do Rafael que coloca que nós estamos partindo para um estado de vigilância total. Essa é a ideia que eu acho que ficou muito bem colocada. E que isso viola o direito constitucional do indivíduo à privacidade. E até eu me socorro aqui ao professor Fernando Araújo, eu não sei se a privacidade irá sobreviver ao século XXI. Né? Até que ponto a nossa ideia de individualidade e privacidade sobreviverá ao século XXI. Mas a sua pergunta, professor Simão, é a nossa grande questão. O professor Paulo Caliendo permite só aqui uma notazinha, também é só mais um comentário do que uma pergunta, que é, também não poderemos ver o lado positivo dessa questão, porque o direito fiscal sempre oscilou entre as salvaguardas do privado e a eficiência e a comodidade da tributação, não é? E muitas dessas automatizações
vão fazer desaparecer o tributo, isto é, o cidadão deixa de se aperceber dele, mas isso aumenta o perigo, de facto. Onde é que haverá um equilíbrio aí? A busca, professor Fernando Araújo, desse equilíbrio é a grande questão. Eu vi até uma pergunta da professora Helene Patrícia aqui, e que demonstra talvez uma das formas de rebeldia dos indivíduos em relação ao Estado. Essa tentativa de não estar, digamos, controlado e fiscalizado a todo momento pelo Estado fez surgir a ideia de ativos digitais, de moedas digitais, que não estão submetidos a um poder central único. Essa era uma ideia um pouco anarquista de alguns que estavam lá na base desses projetos, que era uma forma também de manter uma certa privacidade e de anonimato em relação aos poderes do Estado e até de proteção em relação ao Estado. Mas este novo equilíbrio, ele deve ser buscado. Eu não sei exatamente como, mas eu creio que alguns dos princípios que nós poderíamos elencar é o princípio da responsabilidade, o princípio de que o indivíduo deve estar no centro desse processo, deve ser um tratamento humanocêntrico, e que nós devemos ter a qualquer momento um poder de controle e revisão de atos digitais. Mas eu não vejo muitas respostas, eu vejo mais desafios como os grandes teóricos de inteligência artificial têm mencionado. Estamos até o momento, professor Fernando Araújo, tentando entender os riscos que estamos correndo para tentar encontrar soluções de como limitar esses riscos. Um último comentário só, professor Paulo Caliendo, mas na esteira dos comentários muito pertinentes do professor Simão, do professor Fernando Araújo, que existe sempre a abordagem desses mecanismos tributários leva sempre em consideração uma comparação, que é algo que me deixa muito preocupado. Por exemplo, eu tenho acompanhado a questão da virtualização do processo fiscalizatório, e a Receita costuma dizer com muita propriedade, até certo ponto, e vender isso como um fator positivo, que é a celeridade, a maior eficiência, decisões que teoricamente seriam de cunho melhor do que de um auditor, né? Nós que trabalhamos com um tributário, um auditor pensa de uma forma, outro auditor pensa de outra forma, então haveria uma certa uniformidade. Quer dizer, esses aspectos positivos são muito... E, é claro, uma redução substancial dos custos de transação, porque você já não precisaria mais de auditores, pessoas físicas, regiamente remunerados, né? E usaria uma inteligência artificial qualquer, que evidentemente seria muito mais barata nesse sentido. Então tudo isso é muito sedutor, né? Mas até que ponto a invasão da nossa privacidade, se é que ainda existe, não é um preço muito caro a pagar pelo restante desses supostos benefícios.